Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade no PET, segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 16, semana 5. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é entrevista. Faça também um resumo a partir das marcações em rosa. Vamos na leitura? Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistado. O principal objetivo: retirar informações e declarações sobre determinado assunto. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculada sobretudo pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Temos um esquema que também você pode copiar no seu caderno. Tipos de entrevista: entrevista de emprego, entrevista jornalística, entrevista social e entrevista psicológica. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, você pode lembrar que na notícia nós temos algumas falas de algumas pessoas. E essas falas, elas são adquiridas a partir de perguntas. Então, por isso que nós temos essa afirmação. E aí, dentro disso, é importante lembrarmos sobre o discurso direto. Pode-se utilizar a aspas ou a travessão para utilizá-lo. Características da entrevista: são textos informativos ou opinativos, quer dizer, tem uma opinião. Presença do entrevistador e do entrevistado. Linguagem dialógica, quer dizer, uma pessoa pergunta e a outra responde, isso de forma oral. Marca do discurso direto e da subjetividade, quer dizer, da opinião de quem está falando. Mescla da linguagem formal, que é essa que utilizamos no livro de gramática, e informal, que é essa que utilizamos com os nossos amigos. Estrutura da entrevista: definição do tema. Só após a escolha do tema é possível escolher quem será a pessoa entrevistada. Alguém que tem domínio sobre determinado assunto e que abrilhantará o texto. Roteiro: é o orientador do entrevistador no ato da entrevista. Para produzi-lo, é necessário pesquisar sobre o tema da entrevista. Depois podem ser enumeradas algumas perguntas que guiarão o trabalho. Com certeza, outras perguntas poderão surgir no momento da entrevista. Título: após a entrevista, ela é transcrita para uma revista, jornal ou internet. O título deve ser criativo, precisa resumir o assunto de forma a prender a atenção do leitor. Revisão: é imprescindível que todo o texto seja revisado antes da publicação para evitar erros de escrita. Utiliza-se um gravador ou uma câmera para ajudar que a transcrição seja feita de maneira real, tudo o que foi dito. Importante: nas transcrições, transfere-se para a escrita de maneira como um texto foi dito oralmente. Por isso, mantém-se as pausas, as estações, os marcadores de conversa e etc. A entrevista pode ser de forma dirigida e não dirigida. Entrevista dirigida: aquela que tem como objetivo obter detalhes de algum acontecimento vivido pelo entrevistador, como um fato real, crimes, tragédias, entre outros. A partir do desenrolar da conversa, as perguntas vão surgindo. Assim, muitas vezes, neste tipo de entrevista, não é elaborado um roteiro. Entrevista não dirigida: é aquela que está bem planejada, que tem um roteiro preparado com antecedência. Para saber mais, como é uma entrevista? Como redigir as perguntas?
No caso, você irá acessar essa página aqui do YouTube e assistir um vídeo bem interessante, disponibilizado pelo Brasil Escola, pelo site Brasil Escola, que você já conhece, que nós já acessamos em outros PETs. Atividades. Leia uma parte da entrevista transcrita feita em um programa de televisão. Atente-se para os detalhes. Serginho entrevista vítima de bullying. Então vamos lá, nós temos o Serginho Grossman, que é apresentador do programa Altas Horas na Globo. E nesse caso, nós temos aqui o nome dele completo e depois a sigla, tá? Então fique atento. A mesma coisa acontece com o nome da Manuela Salles, que inicialmente tem aqui de forma completa e depois MS. Vamos lá? Serginho Grossman. Eu vou falar agora com essa garota que sofreu na escola um problema muito grave. Ela está aqui, por favor, venha. Aplausos. A Manuela, a gente descobriu numa outra conversa. Ela estava sentada aqui apontando um lugar na plateia ali e foi tão forte o que ela disse que eu falei, vou convidar de novo para ela contar melhor essa história. Que é uma história de associação de bullying com racismo, com preconceito racial. Bom, você estudava numa escola em Ribeirão Preto, numa escola particular, foi isso? Manuela Salles. Isso. E o que aconteceu lá? Então, eu entrei lá nessa escola particular e ela tem um grande nome. Foi até um pouco difícil para os meus pais poderem estar pagando, né? E quando eu entrei, eu não fui bem recebida, só que eu achei que ia passar, mas não passou. Começaram as ofensas. Eu não podia fazer pergunta em sala de aula porque os professores me ridicularizavam. Os alunos me ridicularizavam. Aí começaram as piadinhas com o meu nome, com tudo que eu falava. Começaram a jogar lixo em mim, começaram a bater na minha carteira, começaram a cuspir em mim, gritar palavrão enquanto eu andava no corredor. Essas coisas assim. E aí e os professores presenciavam isso, e os professores viam isso e falavam, senta lá, que daqui a pouco eles param. Não, relaxa, daqui a pouco eles param. E aí eu fui entrando numa tristeza e numa paranoia que eu não queria mais ir para a escola. Eu só chorava, eu não conseguia fazer prova, eu não conseguia estudar. Minhas notas foram caindo. E um dia não, né? Uma semana eu não falei com ninguém. Ninguém falou comigo a semana. Eu fiquei uma semana indo para a escola quieta e sendo quieta, porque ninguém dirigia a palavra a mim. E aí eu liguei para o meu pai no recreio e falei, pai, conversa comigo porque faz uma semana que ninguém fala comigo e tô ficando muito triste. E aí acho que foi quando meu pai falou, chega, sabe? Porque a gente tentou minha adaptação, a gente tentou estar ali, mas não deu. Aí meu pai falou, vamos procurar outra escola, e foi a escola pública. Vamos ainda continuar aqui nessa primeira escola. Você atribui a quê essa perseguição? O fato de que você é negra e ter poucos negros na escola? O fato de você, sei lá, não se relacionar bem, não ser uma boa aluna? O que é que levou as pessoas a fazerem essa perseguição e perseguições racistas? Eu acredito que é a diferença. Como eu era a única negra mesmo, assumida na sala, eu acho que a diferença pode ter dado para ele uma oportunidade de tirar sarro daquilo, entendeu? Então eles começaram a fazer que minha diferença fosse algo ruim dentro da sala de aula e fizeram eu acreditar que minha diferença era algo ruim. Então, por eu ser negra, por eu ter uma diferença socioeconômica deles, ponto. Eles chegaram a falar assim para mim, se seu pai não tem fazenda, você não sabe conversar com a gente.
Então era tudo assim. Então, como eu era a diferente do restante da turma, e sofria essa perseguição. Isso mesmo. Então, assim, após a leitura, né, dessa entrevista, que tem uma linguagem mais informal, nós temos a atividade 2. Qual o tipo da entrevista que você acabou de ler? Justifique sua resposta. Nós vamos voltar aqui numa parte em que fala sobre entrevista dirigida e entrevista não dirigida. Então, faça a leitura, perceba que a entrevista dirigida ela pode detalhar algum acontecimento vivido e que a entrevista não dirigida é aquela que está mais bem planejada, tá? Pense bem e responda. Nós temos depois a atividade 3. Como é e por que Manuela Salles foi convidada para participar dessa entrevista? Explique. Então, como que ela foi convidada? Nós temos aqui em verde, que o Serginho Grossman, falou que ela sofreu na escola um problema muito grave e que a história estava associada ao bullying. Então, você vai responder dentro dessa perspectiva. Atividade 4. A entrevista relata um acontecimento que uma pessoa viveu na escola, o bullying. Letra A. Você sabe o que significa bullying? Vou lhe mostrar o significado. Estou no site Escola da Inteligência e temos que bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Temos outras informações que também, se você quiser fazer a leitura, coloque no pause. Voltando no nosso material, quais os fatos aconteceram com a entrevistada que caracterizam o bullying? Então, eu fiz uma marcação aqui em azul. Então, aqui ela fala sobre as piadinhas, sobre a questão de jogar lixo nela. Então, coloque aí essa parte, não esqueça de colocar entre aspas. Letra B. Imagine que você sofreu ou testemunhou um episódio de bullying. Qual seria a sua reação? Você falaria para o professor, para a direção ou para o seu responsável? Qual estratégia você usaria para evitar este tipo de acontecimento novamente? Será que falar para a direção seria o melhor? Seria interessante conversar com essa pessoa? Ou se você sofreu o bullying, seria interessante você falar com seu pai ou com sua mãe? Ou você acha que você poderia debater com essa pessoa, falar das suas características, os pontos importantes aí que você tem em relação ao dia a dia, as suas características físicas, sobre a questão do seu pensamento. Então pense bem aí. Atividade 5. Qual a posição da entrevistada sobre o bullying? No caso aqui, nós percebemos essa ideia na parte rosa, que ela fala que ela acredita que ela sofreu um racismo, quer dizer, que as pessoas elas acharam que por ela ser negra, isso era algo diferente nessa escola. Você também pode falar que a questão socioeconômica também foi importante em relação a essa ideia do bullying. Então, coloque aí com as suas palavras. Atividade 6. Segundo a entrevistada, os professores foram coniventes com o que estava acontecendo. Quer dizer, eles viram, mas não fizeram nada. Retire expressões que comprovem isso. Então, eu fiz uma marcação em amarelo, melhor dizendo, porque em azul foi a parte aí do bullying. Vamos perceber aqui que os professores eles presenciavam isso, e falavam, senta lá que daqui a pouco eles param. Então você pode trazer esse trecho, você pode também colocar essa parte que vem antes do azul, que os professores também a ridicularizavam, tá? Continuando aqui a atividade 7, de acordo com a entrevista lida, coloque V para as alternativas verdadeiras ou F para as alternativas falsas.
Letra A. A entrevistada era adolescente quando ela enfrentou essa situação. Idade escolar, então provavelmente sim. Ao incluir falas de outras pessoas em seus comentários, a entrevistada faz o uso do discurso indireto. Então, você acredita que ela fala com as palavras dela ou ela traz na íntegra usando aspas? Letra C. A linguagem predominante na entrevista é informal. Eu já falei sobre isso. Letra D. A entrevista foi de forma dirigida. Você que já respondeu a questão, tá? Número 2, né? Melhor dizendo, sabe responder essa questão. Letra E. Ao falar isso mesmo, o entrevistador demonstra que discorda da entrevista. Será? Atividade 8. A entrevista de Manuela possui caráter pessoal? Com certeza, porque ela conta da vida dela. Então, você pode justificar a partir de algum trecho do texto. Atividade 9. Imagine que você é o entrevistador dessa entrevista. Crie 2 perguntas para a entrevistada responder. Você pode perguntar o que aconteceu depois, por exemplo. Ou perguntar se ela já presenciou outro tipo de bullying. Vai ficar bem interessante. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Foco e bons estudos. Tenha uma boa semana e um grande abraço!